Opa, pessoal, mais um videozinho aqui de novo sobre Dragon Ball e vocês vão ter que me tolerar, vocês sabem. Ó, eu já sou mega fã da franquia, quase nunca tem vídeo dela aqui, então me deixem agora no meu, entre aspas, hype, no meu, entre aspas, felicidade, falar um pouquinho sobre a obra. É o momento, é o momento. No canal inteiro, uma obra mais importante da minha vida. Tem, sei lá, 5 vídeos, olha lá. Então bora, né? Então, um vídeo aqui do canal Budokai, me recomendaram. Não no canal, mas lá no Twitter, porque o Budokai ele é muito importante, ele traduz as coisas do japonês, ele é uma peça muito importante da comunidade em geral de Dragon Ball, pelo menos com um mínimozinho mais de pesquisa e tal. E o Budokai ele também é um hater do Super, acho que até mais do que eu, pra vocês terem noção. Então, quero ver qual é a opinião dele aqui, e o pessoal falou que é um vídeo importante, né? Então bora lá. Tema: o remake de Dragon Ball Super não vai consertar a obra, e isso é importante dizer, né? Isso é importante. Lá no meu vídeo eu já deixei isso claro, mas a questão desse remaster, sabor remake, é simplesmente deixar o Super assistível. Não é ser bom, não é melhorar, não é consertar, não é fazer o que os fãs querem, não é fazer o que narrativamente precisa, não. É só ficar assistível. E se algo inassistível fica inassistível, é isso que eu quero ver. Por quê? Fazer o Super ficar inassistível, pra mim, é mais catártico, é mais lindo, é mais belo do que a saga Mori inteira. Eu não tô brincando, tá? Eu não tô brincando. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Principalmente as duas primeiras sagas, que são as duas piores, e são as duas mais simples. Não tem como melhorar. Na verdade, tem um pouquinho, sim. Tem como melhorar um pouquinho a saga lá do Universo 6, do torneio do Universo 6, mas a saga do Trunks, mas não tem como melhorar. O erro tá na estrutura da saga. O Torneio do Poder já é legal, já tá bem feitinho. Se você corta só as partes chatas, pronto, já melhorou. Nem precisa tanto. Então, para essas duas sagas, essas duas primeiras sagas é muito importante. Aí o pessoal fala, é só usar o filme. Infelizmente não é o suficiente. Aí que piora. Se o seu problema é roteiro, o roteiro piorou, porque tem muita coisa que tá no roteiro da saga que é levado para as outras sagas que não está nos filmes, então só fica um buraco. Então consertar esse maior de todos os erros é muito melhor do que fingir que isso não aconteceu, que para mim isso é o pior de tudo, fingir que esse maior erro que aconteceu na franquia nunca aconteceu. Pior ainda, né? Uma mancha muito gigante. O problema é, fã de Dragon Ball, cara, eu vou falar aqui muito pesado, tá? Mas pensa que eu sou fã de Dragon Ball, que eu tô na comunidade, eu tô há anos e anos nessa bodega aqui. Acaba, já faz mais de 20 anos que eu tô nessa bodega aqui, que eu assisto pra assistir. Eu já cheguei a estudar japonês pra traduzir, com a merda, mas quem sabe, sabe. Fã de Dragon Ball tende a ser o adulto que não cresceu. O pior de todo, 1 milhão de vezes pior. O adulto que acha que cresceu. É aquele clássica pessoa que acha que manja mais que o Toriyama, manja mais do que todo mundo, porque ele assistiu o Dragon Ball Z 200 vezes. E ele, na verdade, só fica um caba estupidamente limitado com a capacidade de falar apenas sobre uma peça de arte. Ah, e antes que você venha encher o meu saco, eu tenho aqui. Vamos ver se eu vou tirar uma foto aqui. O mangá completinho de Dr. Slump. Vocês me de putaria pra cima de mim, não, tá? Eu não acho o Akira esse mega gênio da escrita que o pessoal fala. Tanto que sempre quando eu elogio o Akira é pela capacidade incrível de improviso que esse corno tinha. Pelo domínio de como ele sabia o que era o apelo da obra dele. E pelo viés artístico de manter o que ele quer com o que os fãs querem. Isso que o Akira era foda, tá bom? Tanto que 90% das melhores decisões narrativas que tem Dragon Ball inteiro não foi de ordem do Akira. Pegue as entrevistas, pegue o famoso editor que o pessoal tá aqui, o médio gosta de atacar. Quase tudo que você gosta de Dragon Ball foi ideia de um editor. Cara, até o design da 18, acho que se eu não me engano foi feito por um fã. Não, pela esposa do Toriyama. Então, calma. Dragon Ball não é uma obra artística ainda. Ela não é uma obra entre aspas artística, de 1 milhão de aspas, né? Uma obra única, pensada pra ser... não. Ela é uma obra de franquia, blá 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 blá, pra vender, pra ser um shounen, pra ser o sonho de um público específico, o adolescente. E eu amo isso por isso mesmo, não o sendo mais. Esse é o ponto. Então, o que significa? O Super, ele foi feito não pra ser o Kakumei. Então não tem como você tornar o Super num Kakumei. Não vamos ter Super Saiyajin 4, não vamos ter reescrita de gigantesca, não vamos ter mudança de odd, não vamos ter vários inserts. Tipo, vamos lá. Se você faz pega um mangá e faz o anime 100% fiel ao mangá, ainda vai ficar ruim. Porque é simples. Tem erros que tem no anime, que não tem no mangá, mas tem erros do mangá que não tem no anime. Principalmente porque o mangá, ele tenta às vezes explicar as coisas demais e fica um lixo. Então, tipo, se pega só o Super, só faz um remake do Super, não fica bom. Se pega só o mangá, não fica bom. Se junta os dois, não fica bom. Então tem que reescrever tudo.
O meu vídeo que eu fiz, ele é mais ou menos isso, pra vocês verem. Por que você ficou com vergonhinha? Nem ficou tão ruim. É porque eu falei que eu não ia mudar a estrutura, e no meu vídeo, onde eu conserto a saga Super, eu mudo a estrutura. Eu literal mudo a estrutura. Eu toco na estrutura central de Dragon Ball. E eu falei que eu não ia fazer isso, só que eu me emocionei e fiz. Então, essa é a vergonhinha. É uma pessoa que falou que não vai mexer na estrutura, falando que não tá mexendo, mas tá mexendo. Essa é a graça pra vocês rirem de mim. Se vocês não pegaram, tá aí a piadinha. Porque, como eu falei, o problema de Dragon Ball Super, pelo menos, principalmente nos 3 primeiros arcos, que é o arco do Bills, o arco do Freeza e o arco do Universo 6, pura execução. E isso não é só provado no filme do Broly, como eu falei. É porque aquele é o mais caricatural. Porque o filme do Broly não existe nada. O filme do Broly não existe nada. Ao ponto que as maiores críticas que eu vi do filme do Broly é porque o pessoal queria mais. Ou o pessoal achou a introdução do planeta Saiyajins meio nhé, ou achou que queria mais para mostrar o quanto o resto, que é só a luta Broly versus Goku versus Vegeta, muito melhor. A mudança sutil do Broly tá complexado com o Vegeta, por exemplo. Não com o Goku, por exemplo. Então, para vocês verem o como simplório é o filme do Broly. Uma das melhores coisas animadas de todo Dragon Ball. Todo Dragon Ball. Então, é uma das coisas mais artísticas reais que tem em todo Dragon Ball. E vocês ficam de putaria? Ah, mas eu não gosto do Broly. Porque vocês sabem aqui, os meus vídeos aqui do Budokai foi refutando ele lá com o vídeo do Broly. Cara, o meu primeiro vídeo ficou bonitinho, eu nem lembro, mas voltando. Mas não precisa nem ser do Broly. O arco do torneio. O arco do torneio, pô. Mano, você pega lá, olha aquela música do Distrito Superior, que música foda. A apresentação, composição, viés artístico, animação, composição de luz, sombra. E o que tem de mega interessante? Pra vocês terem noção, nesse arco, que ainda é a melhor coisa do Super, 17, veio do nada para o nada. Merda. Freeza, protagonista pelo pior arco de todo. Ele é super importante, é a melhor coisa. E eles introduzem uma transformação do nada, que foi foda. Uma surpresa foda. Claro que é alimentado porque o Super Saiyajin Blue é uma merda. Mas aí, mesmo assim, ainda foi foda. Pra vocês verem o que a execução é o problema do Super, como um todo. O que você quer dizer com execução? Pra eu não ficar igual o pessoal que ficava falando de roteiro. Roteiro é o checklist, a lista do que tem que acontecer e a carga dramática do como tem que acontecer. Só vocês pegarem o roteiro, como é que é. O roteiro não é o livro do filme. O roteiro é o organograma. É a pré-produção para animação do storyboard. Nesse ponto. Então, não. O problema do Dragon Ball Super não é o roteiro é a execução. Que é, tá lá, pega o roteiro, não tem, mas vocês me entenderam, do Saiyajin, quando o Goku matou o Freeza. Se tá no roteiro um sorriso amarelo, um sorriso sutil, ou uma cara de tristeza, e na execução o sorriso fica muito ambíguo, falhou. Por isso que eu sempre dou o exemplo da energia das costas, porque a energia das costas foi um dos maiores surtos coletivos, surto mesmo, de todo Dragon Ball Super. Tem pouca coisa mais odiosa do que o Dragon Ball Super. E eu uso esse exemplo porque eu, falando, reescrevendo, entre aspas, essa cena, apenas do que eu gostaria que ela fosse, muita gente aceitou muito mais essa explicação. Porque as pessoas tendem ao quê? Ao invés de reclamar da estrutura, reclamar ativamente do que é feito. E adivinha, se a estrutura está quebrada, se a estrutura da sua casa é fraca, não importa o que caralho de tu coloque nas paredes, vai cair. E é isso que muitas pessoas acabam não pegando. Belezinha? Então bora lá. Remaster do Super é a maior prova de que Dragon Ball Super é um lixo. Fato. O remake... Cara, é que o Budokai parece que ele não saiu de 2018, né, velho? O Budokai, ninguém elogia o Super. Ah, mas tem uns gato pingado. É uns gato pingado de flame. É bizarro, tá? E você tem que ter noção. Burrice tem em todo que é lugar. Exemplo, gente pegando um Interframe e falando que a animação do Super é um lixo, pegando. Em vez de pegar a luta do Goku versus o Freeza, pega um Interframe interpolado. Ah, vai se fuder, né, porra? Não é porque algo é um lixo que você pode cagar em cima do que não tá ruim. Entendeu? Então não tem muito o que falar. Hoje em dia, comumente, Super é um lixo. E é zoado como um lixo. O tempo inocentou todo mundo que falava que o Super, ele é um lixo. E eu falo sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Eu assisto de novo o GT, porque o GT ele é chato, mas o Super é uma tortura. Esse é o ponto. Remaster do Super... Se você tira... Aí é foda falar que você tira todo o primeiro arco do GT, ele fica legalzinho, mas é foda, né? Porque você tira as duas primeiras sagas e vai direto pro torneio do Champa, já fica melhor o Super inteiro, mas mesmo assim. É a maior prova de que Dragon Ball Super é um lixo. Desde o lançamento do filme Batalha dos Deuses, lá em 2013, nos mostrando uma animação com vários problemas estéticos ligados ao animador Tadayoshi Yamamuro. Tadinho do Imamuro. Tadinho dos meus ovos, porque eu não gosto de corpo de óleo, não gosto. Eu aprendi a tolerar. Né? Eu já sou adulto o suficiente pra aprender a tolerar certas coisinhas que eu não gosto. Eu gosto do Shintani, eu gosto do Kubota. Só que aquela coisa, é ruim.
Não tem como. Não dá, não dá. Eu entendo que 90% das pessoas que reclamam é aquele famoso estudei pelo Wiki. É porque a característica desse tipo de animação é exatamente para uma animação mais estática, onde você adiciona uma paleta de sombreamento para que a animação parada, essa técnica de animação de composição parada, ela pareça ter mais movimento. É aquele tipo de que, já que não vai movimentar a cena, já que não vai ter muito movimento, você enche mais de detalhe, para se ter mais um feedback visual um pouquinho mais carregado, ou para passar grandiosidade. E é ruim, é ruim. Tipo, não é um problema, isso tá em algumas cenas, mas seu designer principal, pô, não é tanta cara do mangá. O Shintani faz isso muito bem, faz isso muito bem. Não dá. Ele não foi, sem dúvida, uma boa escolha artística, digamos assim. Não sei se fizeram isso porque sabiam que a animação ia estar um pouquinho pior, então você fazer esses quadros parados com mais detalhes como pensaria, eu vejo desse jeito. Eu vejo, não tem como. Provar não tem como, mas eu vejo desse jeito, que é exatamente a técnica de... Por quê? O pessoal é meio plástico, o pessoal que não sabe. Então, tem brilhinho, tá bonito. O uso exagerado e até errado de brilhos na pele e cabelo, sombras que não fazem não, é palhaçada. Ô, Budokai, não vai para análise naturalista de viés de animação. Foda-se a iluminação, foda-se a anatomia, foda-se a escoliose do Goku. Desculpa, tá? Aí eu vou ter que falar, foda. A animação não está refém da realidade. Foda-se se a luz não faz sentido. Sabe uma coisa que não faz sentido? A porra do cabelo ficar amarelo. Foda-se. Eu tô falando de verdade, tá? Eu tenho raiva de viés naturalista. De gente que pega uma iluminação estilizada, feita para o lúdico, e fala, tá errado essa iluminação. Aí o artista tem que vir e explicar que sim, eu fiz de errado, eu fiz a iluminação fazer de errado. Por quê? Porque eu não tô foda-se o tá certo. Foda-se a iluminação fazer sentido. É uma abstração da realidade, não é um filme. E até mesmo os filmes usam a composição não usual para passar sentimento. O validador final não é a lógica, é o sentimento em qualquer produção artística, porque a arte é sobre causar e tocar a alma, causar e tocar sentimentos. Por isso que comunicação não é arte, mesmo que toda arte comunique algo. Beleza? O que ele tá querendo dizer aqui é que a iluminação pesada não comunica nada e, por você ter, dá um aspecto não bom, faz o cabelo parecer duro, parecer de plástico. Você perde, muitas vezes, a expressividade. Você só pegar a expressividade do Goku, lá no filme do Broly, nem precisa ser do Broly. Você pega a porra do Hiro. Pega o Hiro e pega as expressões dos personagens do Hiro, que é feito em 3D, consertado em 2D. É melhor do que... Ou seja, é um character designer pesado, carregado, que não ajuda a história a contar o que a história precisa. Ao contrário, ela é um problematizador. Cena parada, 3 paletas. Vai ter que se movimentar, igual a cena lá do Vegeta versus Rito, vai ter que ter uma paleta só. Isso fazendo uma oscilação média da qualidade, que já seria ruim em uma produção decente. Imagina no Super, com aquele porrada de problema de produção, com aquele negócio que teve que fazer as 2 primeiras sagas meio que do nada, daquela cagada de não ter tempo, da desorganização. O Budokai deve saber disso daqui. Então, não. Favor, não ataquem nenhum viés de arte com viés naturalista. A técnica é um indicativo de qualidade, não a qualidade per se. A técnica é aquilo que manifesta a vontade e o querer de passar a arte. Não quer dizer que ela vai conseguir, beleza? Ok? Nunca façam isso, pelo amor de Deus, gente. Isso é um atestado de papiteiro, é um atestado que você tem um senso artístico merda. Ah, Lê, mas pô, você já fez isso. Isso pode ser um argumento, não argumento. E isso é um argumento tão merda, foda-se se a luz não é congruente, foda-se. Entendeu qual ponto? Lê, por quê? Porque a percepção das técnicas não são universais, são sócio-construídas, subjetivas de cada obra. Então, cada obra vai pegar essas regras e ter a sua intensidade em cada regra. Beleza? Muitos detalhes nas dobras das roupas, nariz de buraco, rosto muito redondo, etc. Uma chavinha virou em minha mente. Na época eu possuía pouco entendimento sobre design, animação e direção de arte, mas ainda assim... Só tomar cuidado, tá? Pra não ser o famoso... Pra não ser o famoso estudei na Wikipedia. E isso agora virou meu mantra. Quando você pega a regrinha e coloca como... Aí tá certo por causa disso. Toma cuidado, tá? Nada é bom porque é tecnicamente bem feito. Nada. A diferença é que não se desassocia a qualidade da técnica. Não se desassocia. A obra de arte é obra de arte como um todo. E se você tenta desassociar, tipo...
é o visual. Ai, é o roteiro, vai dar merda, belezinha, ok? Então não é bom por causa disso, não é ruim por causa disso, é sempre um misto, tá? Ah, Lê, quando você fala execução, não, a execução literal já é um misto, entendeu qual o ponto? Porque a execução, ela é ritmo, cor, luz, narração, composição, estrutura. A execução é exatamente a ação de se passar a informação. A ação, o como, a quantidade de luz, sombra, tempo, isso que é o problema. Você mudar a ordenação, você mudar a composição. Exemplo, uma execução bobíssima do Super é o God Blue tá toda hora. O Goku usa aquilo o tempo todo. Que banaliza a transformação, perde o impacto. Porque o God não é tão marcante quanto o Super Saiyajin. Então o Goku usar Super Saiyajin pra tudo, como ele fez lá na Saga Cell, por exemplo, além de ter um viés narrativo lá, é uma transformação marcante. O Blue, não. Porque as pessoas, subconsciente não, e é uma verdade, atrelam a transformação não apenas ao seu visual, mas ao seu fator narrativo na história. Tanto que tem um monte de gente que chama o Super Saiyajin 3 pensando visualmente bonito, diferente de transformação bucha. A primeira vitória dessa bosta dessa transformação foi o Super Saiyajin 3 do Daima. E o Janemba, não, Janemba ele perdeu também. Primeira transformação que foi vencida. Teve no GT, o GT ele perdeu também. Vocês me entenderam qual o ponto. Tá vendo qual que eu tô querendo dizer aqui? É um misto de tudo, tá? E eu falo isso por quê? Porque, desde 2018 eu bato com o pessoal, que o pessoal fala, o problema do Super é a história, é o roteiro. Eu falo, não, cara, simplesmente a execução. Conta a mesma história, só que conta ela melhor, mais artística, muda completamente. Porque o pessoal tende a colocar, pesquisem, o mito do Deus roteiro. Tem alguns textos que falam sobre isso. Se você não gostar do que tá em português, procure em inglês, você vai achar alguns artistas e cineastas falando exatamente o mito do roteiro. Literal, tem filmes que foram feitos sem roteiro e ficaram bons. Tem filmes ruins que usavam roteiro. Mas o filme da Marvel que faz o filme sem estar com roteiro. Não é o roteiro que faz o filme ser bom ou ruim. O filme é ruim pela falta de planejamento, por não ter uma história que se contar, por ter, exatamente como esses filmes da Marvel têm, pontos de check-yes a ter que se contar e o roteirista que se vire para adaptar. Então esse é o ponto. Então não, o problema de Dragon Ball Super não é o roteiro, não é a história, é o como essa história ela é contada. Isso significa que a história de Dragon Ball Super, se fosse contada da melhor forma possível, que ela não existe, mas ela ficaria não ficaria boa. Ela ficaria decente, ficaria legal, ficaria como todo Super é, medíocre. Pelo menos até o arco do Broly, que eu falo que é um dos melhores que eu mais gosto. E até mesmo eu não tenho nenhum problema se alguém chamar o arco do Broly de medíocre, porque ele é só o que ele é. E por isso que eu amo ele. Mas se você quer algo a mais, não o existe. Belezinha? Como grande fã de Dragon Ball, eu sentia que muita coisa estava errada. Ao longo dos anos eu fui me aprimorando nos estudos sobre isso, aprendendo com diversos amigos, também muitos fãs da franquia e em artigos e vídeos na internet com fãs do mundo todo, muitos deles desenhistas profissionais, como os problemas estéticos da era atual da franquia na época eram muito mais profundos. É total questão de... Vamos lá. Qual um dos principais problemas estéticos quando você pega estruturalmente esse tipo de coisa? Não é só questão de ser feio, não é só questão de ser, desculpa a palavra, pornô pra artista. Não é só tipo, vou fazer algo diferente e não usual. É exatamente o quanto essa técnica limitava. Vamos fazer uma brincadeirinha? Simplificação de traço. Quando o traço é super cheio de carregado. Pega Fate. Eu sei que é sacanagem, mas pega Fate, que também tem tanto detalhe, às vezes tem 3, 4 composições de sombra, você tem luz que não faz sentido. E aí? Quanto mais detalhe, quanto mais sombra, quanto mais camadas de sombra você coloca, mais difícil é para manter a consistência. Então você toma uma decisão artística que vai contra o seu modelo de produção, e a Toei já é mestre nessa merda de fazer cagada, e ferra. E isso, a gente tá falando só visualmente, aí quando o Super é lexa. Então vocês estão entendendo porque tanta gente abraçou o Daima, o Super Broly, e até mesmo a porca do Super Hero, mesmo nada disso sendo excepcional, então você tem noção. Por causa exatamente desse ponto. Então, você perde a profundidade de traço, você tem uma animação mais travada, você perde características exatamente por causa de você fazer... Por exemplo, Fate Apócrifa, o Fallon até me falou, que você tava lá com uma animação super cheia de detalhe, aí quando vai pra luta, do nada os personagens só estão com 2 paletas de cor. Aí, porra, mesmo eu gostando e achando muito bonito, você mata a própria necessidade. Isso fode também. A luta, por exemplo, do Vegeta versus Rita, onde ela simplificou o traço, mudou o traço e tirou as paletas de cor, e muita gente falando que era feio. Claro que ali tinha um probleminha que faltava um pouquinho de acabamento. Vamos dar outro exemplo. O do Shintani, do Super Broly. Mano, eu acho que
eu não sei qual dos dois seria pior. O traço do Shintani, do Super Broly, ou do Yamamuro. Lê, como assim? Sim. Por quê, Lê? Vamos lá. Temos aqui o frame principal e temos os interframes. O problema do traço do Yamamuro é exatamente os interframes. Ele é muito duro, muito volátil, muitas vezes desnecessariamente complexo, que faz os interframes ficarem carregados. Então você limita a ação ativamente, por causa do traço e das escolhas artísticas. Pega em Super Hero, a última saga, aquela luta foda que todo mundo pega. Melhor luta do Super Hero. Super Hero não. Do Heroes, do anime promocional do Heroes. E pega lá como é a paleta de cor. Pega lá como é a fluidez da animação. Pega lá como é as auras que foram colocadas. Nem vamos falar de aura. Puta que pariu. Não vamos falar de aura não. Puta merda. Desse ponto aqui. Tá, claro, eu já tô falando tudo isso, mas só pegar o Daima. O Daima, ele é o quão bom é aquilo dali, tirando o cabelinho de Playmobil, né? Eu sinto faltinha do cabelo mexendo. Mas eu entendo que, pô, meu, tadinho dos animadores. Tem que tomar. Mas, mano, fala tadinho dos animadores e a melhor cena de composição, a final do Daima, é aquela animação onde o cabelo mexe porque é cabelo. Vai se fuder. Ai, Dragon Ball! Ai, que dor, velho. Mas vocês me entenderam aqui nesse ponto? Quão profundo é esse problema estético? Eu tô falando só de estético, não só de animação. Né? Ah, Lê, mas, pô, se é tão profundo, acaba. Uma coisa é um tiro, outra coisa é uma facada. Então se você, vou tomar um tiro na cabeça ou uma facada na perna. Mano, fique feliz que você vai tomar uma facada na perna, pô. Quando saiu Dragon Ball Super em 2015, pouco após o sucesso do filme Renascimento de Frieza no Japão, reforçando que não houve quase nenhum tempo de planejamento para essa produção, quem entendia pelo menos um pouco sobre os bastidores da indústria da animação japonesa já podia prever que não ia dar bom. Dito e feito, Dragon Ball Super podia até ter começado com 2 episódios que não eram a coisa mais grotesca do... Entendeu? Esse aqui é o problema, tá, gente? Esse aqui é o problema. Muita camada, é dura. Esse aqui é exatamente o tipo de animação na época que eu acho que é o pior de tudo. Pra pausar e ficar bonito. Vai se foder. Eu detesto isso, tá? Eu detesto. E sabe o que é mais foda? Cara, eu não queria falar mal do remaster, mas vamos lá. Vamos tirar aqui o som. Olha, vamos lá. Vamos pro ponto. O quanto isso aqui é importante. Olha, composição de luz diferente. Usabilidade, cor, degradê, luz e sombra, composição artística. O problema do traço do Yamamuro é que para o traço do Yamamuro sobressair, ele precisa nichar as características. Ele precisa sobressair. O que limita estruturalmente não é a mesma cena, tá? Essa cena não existe. O que limita estruturalmente o como a cena vai fazer. Porque como o traço é pesado, você parte mais tempo fazendo o traço do que pensando na composição, do que fazendo no storyboard, até mesmo nos efeitos digitais. Agora vamos pro Shintani. Qual o problema do Shintani? A simplicidade. A simplicidade do Shintani, daquele arco do Super Broly, faz esses takes que não são de ação ficarem esquisitos, truncados. É só você ver os poucos takes num filme que eles estão conversando, você percebe que eles ficam meio tortinhos, porque ele não tá prezando a unicidade, a dureza da animação. Ai, como é que traduz essa merda? A dureza da animação seria o frame feito para ser bonito. Como ele não tem essa intenção, os frames mais parados ficam mais feios. Existe estilos de animação, escolas de animação pensados para o movimento. E existe estilo de animação pensado para animação mais parada. E existem aquelas escolas que intercalam essas duas técnicas. E existem aqueles que fazem tudo isso. Parabéns. Super. Belezinha? Tá vendo, ó? Ó, quando você pega aqui, ó. Por quê? Querendo mostrar 3D, ambiente... Isso também vem da direção de arte inexistente, da composição inexistente, porque você precisa de tempo para planejar o storyboard, precisa de tempo para mostrar. Só isso daqui, cara, só isso aqui tem mais arte, só isso daqui tem mais composição. Não é o famoso que eu vi, ai, é cinematográfico, é com direção de arte, porra. Algo que a gente não teve no Super inteiro. A gente teve, né? Não vou mentir, não. Mas de uma direção de arte consistente. Não naquele episódio. Não, a gente não precisa do filho da puta pegando o app do Freeza, porque ele quer, falando pra mim, eu vou fazer essa bosta decente e fazer isso lá. E é o Freeza brilhando, dourado, como se for uma armadura. É foda. Tá vendo qual é o ponto? Caralho. Olha, tem mais brilho, tem mais tudo. Aqui você entende mais do que aqui. Foda, né, velho? Mano, aqui tem 3D. Aqui tem 3D. Aqui tem movimento. Aqui tá parado. Aqui é um stock image. Parado. Tá mais bonito do que isso daqui. Sabe por quê? Porque aqui é uma forma de tentar passar grandiosidade artificial. Aqui é uma imagem parada. Só vocês pegarem, por exemplo, nos Impact Frames ou nos cenários de impacto no meu vídeo sobre Mundo Proibido e Wakifooters, última temporada, 4ª temporada.
Ai, tadinha, a gente ainda vai ter isso daqui, mas tudo bem. Ok. Super Saiyajin God. Tá. A lei, mas, meu Deus, tá falando que vai ser incrível. Não, gente, é igual eu falei, pelo amor de Deus, não confundam algo péssimo indo pra algo aceitável. É isso que eu tô falando. Cara, não é isso que eu quero, pô. É um frame bem específico. Não é isso que eu quero. Tô demorando demais, velho. É uma cena específica que eu quero mostrar pra vocês. Cara, olha, mano, olha a diferença. Vai se ferrar, velho. Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença daquela... Sabe, ó, a mesma cena. Mano, vocês podem dizer que aqui tá pior do que outro, porque eles esconderam o 3D. Enquanto lá tava pra mostrar. Mas por que aqui tá melhor do que lá? É exatamente por isso. Quando você tem problemas técnicos, mas você tem direção de arte, você consegue fazer as suas fraquezas parecerem forças. Ou melhor, serem forças. Tá, vamos lá. Cadê? Só por ter o impact frame que aqui não tem, já muda. Não sei se talvez isso aqui seja um maneiríssimo pro trailer, tá? O cara tá travando a impressão minha. Ah, o cara tá pausando. Ah, vagabundo. Tá mal. Tiraram um pouquinho a saturação. Olha que interessante. Ó, mano, tirou... Esse é o problema do cara do roteiro. Ele perde toda a simbologia visual. Vamos lá, carai. Você é amante do roteiro. Ai, roteiro. Ai, aqui só puxou a cor. Sim, a arte toda, a sua complexidade. Se você, lá na porra da Sendu Goku Namekusei, o anime puxou um pouco a porra da boca dele, mudou completamente a interpretação. Então, se você tem um uso mais inteligente das cores, sabe por quê? Tirou um pouco da saturação. Pô, mas, porra, mas a saturação nas auras tá forte pra cara. Aí você contrassensa. Você faz um lado com mais saturação, outro lado com menos saturação, pra dar o equilíbrio. Não é igual o Super, que é tudo puxado pro caralho. Tá entendendo? Além da própria consistência. Por quê? Uma coisa é, beleza, eu tenho que me acostumar com essa obra, que ela é um pouquinho mais saturada. Isso é questão de costume. Então vou me acostumar. Aí um episódio não tá tão saturado. Tá, tenho que me acostumar com 3 paletas de cor e 3 paletas de brilho. Aí tem um episódio lá que não tá mais com essas 3 paletas de brilho. Essa inconsistência dói mais do que a sua ausência. Então se você vê alguém falando, ai, é só filtrozinho, ai, não. Porque quando o pessoal fala, o que é filtrozinho? Você não liga para composição de arte, você não liga para direção de arte, para os outros. Você vai lá, After Effects, brilho, Ctrl+C, Ctrl+V, brilho, só isso. Isso tem direção de arte? Não, é só brilho pelo brilho. Isso tem direção, composição, planejamento, sistematização, viés emocional aplicado a cores e designers? Não tem. Não tem. Então, é só brilho. Mas quando você coloca o brilho com intenção, com direção de arte, aí a gente pega. Tá vendo qual pontinho? E claro, cara, a gente tem que teorizar tanto por um teaser, velho. Mas isso daqui já devem ser as melhores. Então, se for isso, caralho, o Super vai ficar realmente assistível. Se isso aqui é o melhor, foda. Se tiver algumas cenas assim, maravilhoso. Caralho, velho. Ó, o narizinho... Mano, olha a diferença. É porque aqui tá com um designerzinho pior, né? Ó, cabelinho de banana. Duro, igual Playmobil, mas tudo bem. Saudade do cabelinho esvoaçante. Mas tudo bem. Eu não quero as coisas perfeitas para serem boas. Né, ó. Mas olha a diferença desse nariz para esse nariz, velho. Que bizarro, mano. Aqui realmente parece um pouco mais 3D. Claro que ainda é feio. Não tem como a gente falar que é bonito, né, mano? Cara, eu vejo muita gente vendo isso daqui falando, mano, como é que eu assisti essa merda aqui? Porque aqui já tá ruim. E é o remake, porra. Gente, parabéns. Você tem agora um senso de direção de arte e composição visual um pouquinho bem mais elevado pra isso lhe doer. Só que aí você também não pode ser uma criança pra... Cara, pelo amor de Deus, né, pô? Se acostuma. Você vai se acostumar. Não se preocupa. Eu acredito em você. Antes uma direção bem feita com traço esquisito do que uma direção merda com traço bonito.
Ao ponto que a única coisa que eu não gostei desse remake é... Vamos ver se vai estar aqui, que até agora não chegou essa merda. Mano, que impact frame bonito. Vai se fuder, velho. Aqui teve também, ó. Mano, eu vi gente que não gostou de que ele não perdeu a pupila. Tipo, legal. Mano, olha o céu, que lindo, velho. Vai se fuder. Mas, pô, olha isso aqui, mano. Que o pariu, mano. Puta que o pariu. Ah, Lê, mas o impact frame não é feito pra pausar. O impact frame, ele é feito pra pausar. Esta é a merda. Os caras fazem de propósito, igual o Zoro lá em One Piece. Então eles fazem isso sabendo que o fã da internet quer ficar pausando. É a coisa mais imoral você julgar uma animação bonita porque você pausou, ela tá bonita. Sendo que a animação é porra do movimento. Claro que tem animações mais ou menos. Mas vocês me entendem, né? Entendeu? Olha isso aqui, velho. Ai, que nojo. Mas veja que, que ficou mais Ed. Ah, tá bom, né? Cada um pensa o que você quiser. Aqui tá bem melhor. Caralho. As de cenário tão legal, viu? Essa movimentação tá esquisitíssima. Essa aqui foi a única... Mano, essa movimentação tá esquisitíssima. Olha aqui, ó. 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 Esquisitíssima, esquisitíssima. O impacto aqui horroroso também, ó. Ó. Olha que impacto duro, velho. Olha que impacto duro. É porque eu acho que vai ter isso daqui, tá? Eu acho que vai ter isso daqui. É porque... vamos lá. Eu gosto dessa cena, tá? Adoro essa cena no mar. Gostaria que ela fosse decente, igual foi a do Daima. Aqui tá errado, se eu não me engano, acontece isso e depois vem essa explosão. Duvido eles tirarem essa explosão. Mas se ficar só essa daqui, que cena patética, velho. Porque essa cena foi feita pra parecer duro. Oxe, não aconteceu nada no soco e bum, tem toda aquela explosão. Onde o traço do Imamuro brilha é aqui, tá? Ó. O traço do Yamamuro brilha bastante aqui. Tirando o narizinho. Aqui o narizinho tá legalzinho, né? De frente o traço do Yamamuro é quase indispensável. Mas um pouquinho na diagonal aqui, mano. O traço dele brilha um pouquinho. Porque essa composição mais carregada, mano. Em frame de beleza é. Carai. 正しい心を持つサイヤ人が手をつないで一人のサイヤ人に心をつなげればその一人はサイヤ人の神になるらしいです。さあ見せてくれ。Tanto que o que eu mais acho de verdade que vai ter do original vai ser elemento visual, viu, velho? Eu acho que vai ser elemento visual que vai ter mais do mangá. Mano, que bizarro, né, velho? Mano, ó. Os caras literal só mudou a cor do céu, deixou algumas coisinhas e já tá bem melhor. Olha isso aqui, mano, a diferença. Caralho, mano. Muda muito, mano. Nossa. Ale, mas isso não compensa história ruim. Eu sei, meu filho, ninguém aqui tá... Eu tô só abismado o quanto realmente muda. Agora, tipo, ai, mudou 1 bilhão. Mano, tava 0, foi pra 2. Mudou. Olha, tanto que aqui não mudou tanto não, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Aqui não mudou tanto. Essa aura mais carregada eu não gostei, velho. Nossa. Parece o Blue Evolution, mano, que nem dá pra ver o Vegeta. Ó a mudança do nariz, mano. Realmente, um dos problemas do Yamamura é o nariz, né, velho? Olha a diferença aqui, velho. Pra você tentar dar um 3D no nariz, velho. Bizarro, né, mano? Queria a animação. Aqui é bullshit de ficar velho. Cara, aqui eu achei até melhor aqui do que aqui, viu? Aqui é exatamente essa. Mano, olha a diferença, velho. Puta que... Essa aqui é muito... Essa imagem aqui do Super é muito superior a essa daqui. Puta que pariu, como é melhor.
Olha, mano, olha como tá usando melhor a fonte, como dá pra ver melhor o Goku, a cor do cabelo tá bem melhor, a expressividade tá bem melhor. Lembra, está porque um frame de movimento, pô! É pra distorcer, foi feito pra distorcer, mano. Nossa, velho, aqui é muito melhor que isso aqui, muito melhor. Cabelo, entendimento, você entender, é muito melhor isso daqui. Pra você distorcer, perspectiva, olho de peixe, mano, muito melhor. Ao ponto que eu fico até mesmo com medo do Super ir muito só para esse estilinho aqui, velho. Que também é feio. Aqui tá muito melhor. Puta que pariu. Então isso daqui é uma prova dos problemas do traço da Imamura. A cor mais leve é muito melhor. Você deixa o traço ser mais expressivo para você ter uma movimentação melhor. Por quê? Porque isso daqui é um frame. E aqui já tá feio só por ser foto. Mas aqui, isso aqui é um movimento. Uma animação é o quê, gente? Movimento. Senão seria o quê? Imagem. Parabéns, crianças. Esse é o ponto. Aqui não tá mostrando aqui, ó. Ale, mas não tava tão legal. Óbvio que. Aqui precisava de uma composição um pouquinho melhor. Aqui tá melhor que esse, mas não quer dizer que aqui tá bom. Por quê? Normalmente esse tipo de animação a gente viu um pouquinho lá no fio do Broly, a gente viu também um pouquinho no Daima, de você distorcer as proporções, mas tem que ser um movimento de câmera. Aqui tá só tremendo, eles não fizeram movimentação de câmera, que dá essa sensação esquisita, além de ser uma cena relativamente bem alta, mas ainda assim é melhor que essa. Opa, peraí. Olha, isso aqui. Porra! Mano, se isso aqui for uma narrativa visual de verdade, para indicar o Brios usando o Ultra Instinto, isso daqui é uma correção estético-narrativa gigante. Claro que eles podem estar fazendo isso daqui só por ser maneiro, né? Convenhamos. Mas eles mudarem a aura média do Brios de roxo para azul, com tons de branco, isso daqui, mano, isso aqui é um preset estético narrativo absurdo. Absurdo. Aqui melhor também, ó. Não dá, né, mano? Ó, aqui tá melhor também, velho. Aqui tá melhor também. Puta que o pariu, Super. Eu tô dizendo que defender o Super, mas que merda. Por quê? Porque a movimentação aqui tá melhor. A movimentação entre aspas 3D, se vocês olharem aqui. Aqui, ó. Porque aqui tá só tremendo. Aqui tem a movimentação 3D, movimento de câmera, adequação. Pra vocês verem, sabe lá, olha que interessante do que eu falei aí da execução. Uma cena melhor, talvez você ache pior, porque aqui tá melhor executada dentro da proposta ideal do que elas são. Mano, olha a aura azul entre a aura roxa, velho. Mano. Claro que, como eu já me ferrei com o Daima, não levem a sério as minhas conexões neurais. Eu sou meio emocionado, tá? Acabou. Hypei de novo, então bora. Preocupado com a história. Isso é de maneira. Eu achei do cara. Do mundo, mas não demorou pra vermos que uma produção semanal com um cronograma tão apertado, animadores novatos e falta de investimentos da Toei tinha tudo pra ruir. E isso logo ficou claro pro mundo todo, com o episódio 5 do Super se tornando um grande meme por ter tido uma das piores animações de toda a franquia, ainda que nem tudo do episódio fosse um lixo. Mas agora os erros eram claros, e se a produção visual não se sustentava... Inconstância. Esse é o problema do Super. Essa inconstância desgraçada. Você não pode relaxar, porque a próxima cena pode ser a pior. Tendo muito, mas muito mais inconsistência do que os idiotas que não sabem nada sobre animação fazem ao comparar com frames em Birwin do Z ou com aqueles de Masayuki Uchiyama e Yuki Uebisawa, que eram os poucos ruins do Dragon Ball Z. A única coisa que poderia salvar o Super seria um roteiro decente. Só que esse conseguia ser até pior do que a sua produção visual. A única coisa que poderia salvar o Super seria um roteiro decente. Não. Ah, não, Budokai. É verdade, lembrei de como ele respondeu um vídeo do Super Broly. Ele é Zezinho roteiro, puta que o... Não, Budokai, não. Hammer, vamos lá, porra. Desculpa, agora me exaltei. Vou pegar aqui
É simples, assista essa merda. Vai, filha da mãe. Vai, Zezinho Roteiro. O roteiro desse anime, vamos lá de novo, é do caralho. Esse anime, o roteiro dele é foda. A animação é um lixo. Inassistível, tanto quanto o Super. Ale, não acredito. Vamos pro mangá? Ó, popularidade, 17 mil, uma merda. 23 mil, 8.3. Então não separem as qualidades de forma inerente, de novo. Não seria só o roteiro que salva. Vocês estão subestimando o quão lixo era a produção. A melhor história do mundo, na mão dos animadores daquela época, com aquele tempo, seria a pior história do mundo. Porque como a história se apresenta, também será a efetividade das técnicas e de como ela conta e narra a sua história. Você não consegue perceber a história em uma TV de chuvisco sem você entender. Se a história não é algo transcendental, aonde? Se a história fosse boa, todo mundo amaria. Não, porque você não sai do seu meio. Você é o seu meio. Você é um ser humano. Você precisa entender. Então, se você tivesse assistido a melhor história do mundo, numa TV de chuvisco, na década de 90, em preto e branco, travando, nem precisa ir tão longe. Pega um filme e assiste ao contrário, veja se você consegue entender. Porque se a história fosse boa, funcionaria ao contrário. Não, claro que eu tô dando uns pulos do caralho pra exemplificar que não, pelo amor de Deus, gente. Nunca vão de. É um lixo, mas se a história fosse boa, isso não existe. É você conjecturando algo que não existe. Você só tancou o Super porque você amava Dragon Ball. A história era tão lixo que você ia pegar a teoria pra fingir que a história era boa nos canais. Que até a porra do ovo do Rito, o Lohermano, movia mais a comunidade do que a história estava sendo contada. Então, não. Enlouqueci. Só que esse conseguia ser até pior do que a sua produção visual. Não. Aí sim, calei. Não, a flanderização, a distorção do Goku. Vamos lá. A única coisa insalvável do Super, que não tem a ver com direção, que tem a ver sim com roteiro. Pô, não tem a ver com por execução. Por quê? Se no roteiro ele está sendo engraçado, e a forma que a história, a narrativa visual conta, faz em vez dele parecer ser engraçado, faz ele parecer ser incômodo, muda. Então é a execução também. Até porque piada, tudo aqui tá vendo piada, é o que mostra. Então é o como. Não tem a ver com o roteiro também. Mas, estruturalmente, também é um problema de como essas piadas são estruturadas. Porque elas não têm... Vamos lá, o Goku nunca beijou a Titi, por exemplo. Sendo que, pelo que me explicaram, o Goku não tava falando que ele nunca tinha feito isso de beijar, mas sim de passar a semente dos deuses pela boca. Essa seria a piada. Eu acho que essa seria a piada. Será? Então não é porque uma piada que ela vai ser bem feita, não é porque uma cena de descontração que ela não vai ser bem feita. O problema é que às vezes uma cena de descontração, uma cena de comédia precisa de uma direção, de um timer muito maior do que luta. Às vezes luta, você coloca uma tela e faz aquele blim, 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 blim. Pra muita gente vai ser já impressionante. Faz um poderzão destruindo um planeta. Impressionante. Direção, composição, é muito mais interessante para esses momentos mais, entre aspas, Slice of Life, que são divertidos do Super, mas estão no meio de uma merda e com personagens que não são. Esse não é o Goku. Esse é o ponto aqui. Isso aconteceu um pouquinho com o Vegeta, mas ele melhorou um pouquinho. Por quê? Porque o arco do Vegeta ele meio que resetou, ao invés de continuar do Z. Muito mais infantil, burro e irritante do que até a sua versão criança nos momentos mais bobos possíveis. Um desenvolvimento torto na caminhada de Vegeta para deixar de ser a sombra do Goku. Ora dizendo que abandonou seu orgulho para crescer, e ora falando que era não deixar o seu orgulho de lado que o fazia mais forte. Não... Aí burrou, Budokai. Literal, nesse arco tem um dos motivos disso daqui. Isso daqui vem muito da distorção que tem lá na Saga Buu. Budokai, você vai pegar o mangá do Super. O mangá, Saga Buu, discurso do Vegeta. Você vai ler o discurso do Vegeta e você sabe. Budokai, ele manja pra caralho. Você sabe do que eu tô falando. Você pode não aceitar essa interpretação, mas o Akira, em 97, confirmou essa interpretação. Entre aspas, né? Confirmou entre aspas. A interpretação, a babação de ovo que o Vegeta dá no Goku é quebrada pelo próprio Goku. Você é incrível, você é maravilhoso. Aí o Goku vai lá, tá fudido e agindo como, porra, mano, eu me ferrei. Tô aqui, quis parecer, pagar de gostoso e se ferramos. Era pra gente ter tido era pra gente estar com as potadas, se lascamos. Fomos arrogante. O que a gente tá tendo aqui é, de novo, uma execução mal feita de ressignificação desses sentimentos. A questão é que ser arrogante é uma característica inata do Vegeta. O problema é aonde ele aloca essa arrogância. É aonde ele decide cabeça dura. Melhor piada de todos os tempos de Dragon Ball. A cena do banho.
Olha que bizarro. Então não é questão de eu não posso ser arrogante. Vamos voltar aqui? Vamos deixar aqui? Esse é o ponto aqui. Dele se humilhar, dele saber, dele ser arrogante. A letra arco do Vegeta levando o Trunks no parquinho. Depois o arco dele não querendo treinar, lutar pra ficar com a Bulma grávida. De novo, até no pior Dragon Ball, o Vegeta ainda é um dos que tem a melhor escrita em média. Então não, isso não é inconsistência. É só mal feito. Eu nem diria mal feito, é mal espaçado, tá? Então não, o arco do Vegeta, ele não é inconsistente, tá? Ele não é inconsistente. Tipo, ai, eu preciso deixar o meu orgulho. Literal, a gente tem uma cena dele tentando copiar o Kakaroto metendo soco. Tipo, eu não preciso deixar quem eu sou, tenho só melhorar quem eu sou. Tipo, isso não é complexo. É de verdade, isso não é complexo. A questão dele pedir ajuda, a questão dele ir além, dele perceber as suas próprias limitudes. Literal, a cena dele lá parado por horas é um desses pontos também. Vamos lá. Por que as pessoas não pegam? Por causa do ritmo. O ritmo do Dragon... Vamos lá, vou pensar. Temos aqui algo bom. 20 lixos. Depois desses 20 lixos, você lembraria daquele algo bom? Então se você só tira esses 20 para 2 lixos, eu acho que você lembraria desse algo bom depois. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. E claro, temos lá o Vegeta sendo humilhado. E eu não acho isso ruim. O Vegeta ser humilhado é uma das características do personagem. Claro que quando fica meio gratuito, como foi lá na dancinha, é meio sacanagem. Mas a do Takoyaki eu achei interessante, eu achei legal, eu achei divertido. O problema é, de novo, o timer de piada, pronto. O timer de piada. Aí eu achei meio sacanagem, porque o timer de piada do Super como um todo é ruim. Então, infelizmente, é algo que eu achei interessante se cortar ficar melhor. Por quê? Porque é uma piada medíocre no meio de um monte de mediocridade, que faz a piada parecer pior. Por quê? Porque ela é dissonante. Porque tá sério, entre aspas, tem sério, medíocre. Entre esses dois sérios medíocres, a gente tem uma piada medíocre. A piada vai parecer pior do que ela é, porque ela tá entre coisas que a ancoram pra baixo. Nesse sentido mais bruto. Ora dizendo que abandonou o seu orgulho pra crescer, e ora falando que era não deixar o seu orgulho de lado que o fazia mais forte, não fazendo o menor sentido. Faz sentido. Esse é o problema do Budokai. Esse aqui é um dos problemas mais sistemáticos do que o Budokai tem. Se ele não vê sentido, não tem. Claro que isso também pode vir da análise de interpretação naturalista, onde ele não se deixa... Ele tá muito preso o que o autor ou a idealização queria dizer, não do que ele queria dizer. Por isso que eu tenho muita facilidade em ficar criando fanfic igual eu fiz com Daima. Você lembra igual eu fiz com Daima? E eu não tenho nenhum problema com isso. É a minha interpretação. Mas eu tenho as minhas regras interpretativas para não hiperinterpretar. Por isso, quando eu falei, pô, eu acho que o Super Saiyajin 4 ele é rosa para fazer uma ressonância com o God. Não foi. Mas em nenhum momento eu falei aquilo que é isso. É certo. Não, mano, seria foda. Seria maneiro. Se eles quisessem conectar o Daiwa com o Super, isso aqui seria interessante. Ser uma pré-forma do God. Fala se não faria muito sentido. Mesma cor. Eu traria uma ressonância. Mas não, é rosa porque é maneiro. Tudo bem. Para fazer uma referência com o Vegeta, por exemplo. Com o Gogeta, Super Saiyajin 4, tudo bem. É algo muito mais simples. Isso é legal. Que novamente passava pelo mesmo conflito de Aí o Gohan não tem como não. Tá 100% certo. O arco do Gohan é uma merda. Por quê? O arco do Gohan, ele é esquizofrênico. O primeiro arco do Gohan, que tem lá no Trunks, a escolha do Gohan é deixar de ser um guerreiro. E isso é que é lindo. Ele deixar de ser um guerreiro. A felicidade dele foi ele ser forte o suficiente para ser para ele ter, mas ele não é um guerreiro. Aí vem o Beast, ele é humilhado. Se esse arco aqui do Gohan viesse depois, olha que bizarro, se isso aqui viesse depois do arco do Zamasu, seria melhor. Por quê? Porque aqui é o espírito do Gohan completamente quebrado. Ô Gohan, você já teve o seu espírito quebrado no arco anterior, porra. De você ver qual é a necessidade, vocês não podem depender só do Goku e do Vegeta para você fazer um arco contra essa porra na porcaria do arco do Zamasu. É inconstante. Então, se você literal altera a ordem, muda. Essa é a merda. Que é o famoso, eu vou fazer algo, caralho, os fãs chiou, vou fazer o contrário. Isso é a maior palmolência que se tem em Dragon Ball moderno. Essa palmolência desgraçada. Pior do que ficar, faz o arco do céu de novo lá no Super Hero, faz o arco do céu de novo lá no Zamasu, faz de novo o torneio. Não, isso daí é tudo só execução. Mas esse palmolência. Eu não quero dar. Eu fico falando que o Toshima tá certo. Eu não quero dar. Grande potencial, mas estar prejudicado pela paz. Vai dizendo aprender essa lição, mas nunca realmente pondo isso em prática. Uma falta absurda de tensão nos combates. Com a maioria dos vilões... Nossa, nem brinca. Isso no filme é uma merda, tá? Isso no filme é uma merda. Tá lá lutando o Bispo. Nossa, vai se fuder.
adversários não tendo qualquer conexão emocional forte com os principais, não matando ninguém e, portanto, não nos Ah, deixando... matando é foda-se. Ô, Budokai. Nem no original, vai de putaria matando ninguém não, pô. Cala a boca, Budokai. Não é esse ponto não, tá? Não é esse ponto não. O ponto aqui do final desse arco, que ele é ruim por si, e ele tenta ser anticlimático, uma obra que não soube preparar esse anticlímax. Esse anticlímax, entendeu? Tipo, era muito melhor... Cara, imagina se a teoria dos fãs de que ao você recuperar os universos deletados, o universo que o Zeno deletou no futuro voltasse. Mano, imagina essa porra desse arco ser triste. Ter o Trunks. Mano, e pensa que o Trunks fica fudido sem poder lutar. Só isso. E o próximo arco tivesse, dentro do seu subtexto, a vontade de ganhar as esferas, pedir para que... Tipo, o Goku perguntando, Vegeta perguntando, se nós pedirmos que todos os universos que o Zeno apagou voltem, isso afeta até outras linhas temporais? Nem precisava confirmar. Não sei. Talvez sim. Só isso melhorava o final dessa merda. Porque ele poderia ter sido realmente agridoce, dando até mais importância pra porra do próximo arco. Não tem como, mano. Não tem como. Aliás, você acha que eles vão fazer isso? E eu vou saber o que os japoneses acham de erro ou não, porra. certos sobre as chances de vitória. Apenas mais e mais repetições de fórmulas que deram certo no Z. Ah, aqui é ressonância temática, Budokai. Isso aqui já tem no Z. Isso é simplesmente você pensar elementos, trabalhar esses próprios elementos, entendeu? Então, tipo, cara, isso é legal. Isso não é ruim, não. Muita gente elogiou e eu gosto dessa espada da Genkidama. O problema, esse é o problema. Quando o problema tá na estrutura, quando o problema tá no roteiro, não importa os elementos que rodeiem essa estrutura, vai ser ruim, vai ser problemático, belezinha? Mas o que ele tá querendo dizer aqui é que é chato parecer que a gente tá preso nas fórmulas do passado sem... foda-se, Moro e o Granola. Moro e Granola. São os primeiros dois arcos 100% original nessa merda, tirando o Torneio do Poder. Que não é nem tão original, porque, de novo, é torneio. Uma repetição do próprio arco do Champa. Do Champa é foda, né? Mas vocês me entenderam. A complexação do arco do Champa. Então, parece que a gente nunca vai para frente. E o primeiro arco do Moro é algo realmente de mitologia própria, desenvolvimento, Patrulha Galáctica. Usa mais o Jaco. Usa mais o Jaco. O Granola, a mesma coisa. Ah, mas volta no passado do Saiyajin, tem algo que não foi desenvolvido, dá uma complexação. É chato ainda que a gente tá voltando. Chato, mas sinceramente, é muito melhor complexar e ter melhores estruturas para você dar arcos pros personagens. Para mim, posso ser sincero, eu tiraria qualquer viés de foco de drama no desenvolvimento pessoal. Sabe o Instinto Superior? No mangá é um lixo, aquilo é um lixo. Os nossos personagens do Goku e o Vegeta, eles já estão maturos demais, eles já lutam, já são mestres demais para terem que aprender única e exclusivamente como o aprender com viés de vivência. Para mim, coloca só arte marcial bruta. Eles só tem que ser mais fortes, eles não precisam ter arco. Coloca, sabe aquela coisinha? Eles treinam só pra ficar mais forte. Coloca só isso, vai ser necessário, vai ser bom o suficiente. Coloca só, eles têm que aprender para serem fortes. E coloca arcos intercílios. Coloca o vilão para aprender, coloca o Freeza para aprender, coloca os aliados e outros personagens como o Gohan para aprender, o Broly para aprender. Isso é muito interessante, como eles já tiraram o Goku Time. Graças a Deus essa porra. O problema é que tá de novo e a porra do mangá não voltou aqui, o filho de uma puta. Cadê o Toyotaro voltando com o mangá? Viado. Do que adianta? Falam da porra que vai lá, sei lá, 2027, 2028, e vai voltar o mangá como? A gente precisa da próxima saga. Porque a gente vai ver o porquê. Cara, pro anime poder melhorar o mangá, pô. Lança o mangá, aí o que o mangá errou, conserta no anime. Buscando fazer um fanservice para... É isso que eu quero ver, velho. É isso que eu quero ver. Nem vem de putaria que tem um monte de cena foda no anime que não tem no mangá. A luta do Vegeta, a luta do Goku versus o Vegeta, a extensão da luta do Goku e do Freeza, os episódios interpolados lá na Saga Cell, então não vem de putaria. O Z tem 1 milhão de problemas, mas ele tem episódios fodas, feitos fodas que até melhoram uma obra. O problema é a inconsistência de Toei, né? É Toei sendo Toei. Se a animação do Z fosse mais consistente, mano, o Z seria o material perfeito do mangá. O problema é inconsistência de filler e ritmo. A Full HD, em vez de haver grandes passagens de tempo, vermos os personagens... Isso aqui é foda. Isso aqui no Torneio do Poder foi foda. A Kayle é muito foda. Eu adoro a Caulifla, tá? Eu adoro a Caulifla. Eu olhar assim, cara, eu tô perdendo essa filha de uma puta. Parece essa corna de referência barata. É só ver o que fez o Broly, porra. O Broly é 1 milhão de vezes. Você pode até não gostar, mas o Broly é 1 milhão de vezes melhor que a Caulifla. Personagens envelhecendo mais e mais. É muito barato. E o meu medo é isso ser culpa do Akiyoko, velho. Vai tomar no teu cu.
aprendendo mais coisas novas em vez de reaprender antigas. Dragon Ball Super, no geral, mesmo tendo feito muito sucesso com as suas transformações coloridas, sempre foi péssimo. Uma péssima ideia logo em seu início, querendo forçar que tanta coisa aconteceu naquele espaço de apenas 10 anos, e deveriam ser de paz para que o encontro de Goku e Yubi tivesse maior significado. Pois Goku mas aí... Budokai, cala a boca, pô. Então manda explodir essa porcaria inteira, meu. Você tá querendo que Dragon Ball Super vire fique melhor do que... Mano, nem o Toriyama faria de novo Dragon Ball. Nem o Toriyama. Se fizesse só... O Toriyama faz o que tu quer, faz a história da sua vida do Super. Nem ele. O Toriyama, ele corrigia, ele alterava. Ele é um puta do escritor. Ele é bom, ele é foda. Mas muita coisa que ele fez no Super, muita gente não gostou. Eu não gostei. Ele ficar podando a liberdade criativa do Dr. Otário foi um erro. Foi um erro. Para que aumenta a argumentação do pessoal falou que o Toyotaro ele nunca se inventa, nunca tem um arco dele, nunca faz nada, nunca ousa. Por quê? Tudo que ele tentava fazer era podado pro Toriyama. Ele só sendo mais uma externalização da mão do Toriyama que não queria desenhar. Que mata toda... Você chega a um ponto que o Toyotaro ele melhora e chegou e estagnou. Esse é um problema. Claro que tem problema do Toyotaro ser muito fã e não ser um escritor. Isso dá pra aprender. Então, aí entra outro problema. E o Daima, hein, Budokai? E o Daima, hein? Cadê o Daima? Cadê o Daima? É que o Daima é muito foda, né, mano? O problema do Daima ainda... O Daima ainda é muito... É a melhor coisa de Dragon Ball série que foi feita. Melhor que o GT, melhor que o Super. O Daima é foda pra caralho. Só aquele final merda. Aí, Lê, qual é o problema do Daima? O Daima flertou a porra da temporada inteira com canonicidade. Isso é um puto de um erro. Porque você faz a pessoa achar que é canon pra depois cagar em cima. Isso é imoral, tá? E tem outros errinhos também de power scale, de ritmo não, ambientação mal feita. Você vai lá, pega os bichinhos, torna eles fracos, deixa eles fracos. 2, 3 episódios depois você falar que o bicho lá é tão forte quanto o céu, quanto o Daburá. Ah, pá, porra, meu irmão. Não me deixa comparar, caralho. Como eu não vou comparar? Se você tá dando pra comparar, deixa eu não saber qual é o nível, deixa eu não saber quão fraco. Se a gente não soubesse o quão fraco o Goku e o Vegeta estão, aquele app lá dos gigantes, ninguém teria achado tanto. Mas a gente sabia que esse filho da puta tava no mesmo nível do céu. Eles vai lá, faz o power up diminuído melhor que o GT inteiro fez e caga com uma frase. Ah, tomar no cu. Amadurecer ainda mais para se tornar um mestre, mas o que rolou no Super foi ele sempre no papel de um aprendiz, nunca mais nem querendo enfrentar o Beerus, que começou as novas tramas, só se aprimorando genericamente e não chegando a lugar algum. Isso é verdade, isso é verdade. Está lá porque o arco do Beerus, quando ele fez o que ele tinha que fazer, ele simplesmente morreu e virou uma bonequinha. E eu tentei consertar isso lá e eu acho que eu até consegui lá na minha fanfic. Por que eu tô falando tudo isso? No meu vídeo passado. Porque o remake, ou melhor, remaster de Dragon Ball Super é real. Tudo que comentamos ao longo de meses se provou verdadeiro e teremos pela 4ª vez que assistir o confronto entre Goku e Beerus. Agora com mais... Só não assistir, pô. Gente, vocês sabem que é só vocês não assistirem. É literal, só vocês não assistirem. Quem não quer assistir, quem tá cansado. Porque é foda a gente ter que... mano, essa saga é medíocre. Ela é medíocre. O que me deixa super feliz é eu querer ver se ela vai sair de super medíocre pra um pouco medíocre. É isso que eu tô feliz. É isso que eu quero. Eu quero ver, eu quero sentir o quanto isso vai melhorar, piorar ou ficar neutro. O quão o problema está estruturalmente e narrativamente dentro dessa história. E por aí vai. Efeitos de iluminação e sombra, dando uma estética mais cinematográfica, digamos assim, não. Mas que é apenas uma... Um viés artístico mais global. Porque como o Dragon Ball ele era muito inconstante, você tinha um viés artístico num, um viés artístico no outro. O Cabeção, pô. Eu preferi o Cabeção lá do Cabeção, mas só... O viés, eu já falei disso daqui, não vou falar. A consistência narrativa, ou a consistência visual narrativa é tão, se não mais importante, do que até mesmo a percepção de beleza. Uma forma de mascarar a animação cheia de problemas de Dragon Ball Super, que será mantida, tendo provavelmente poucas cenas novas realmente bem animadas. Mas mesmo que eles refizessem toda a parte visual do zero, com os melhores animadores e diretores da franquia, enquanto não mexerem no roteiro, Dragon Ball... Bostejou. Desculpa, Budokai. Você bostejou gigantescamente. Não projete-se nos outros. Não coloque fixo de qualidade. Não separe alma do espírito. Beleza? Se você coloca um viés, você melhora tudo. Porque o que você está fazendo é... Sabe o que o pessoal fez com bot? Ah, bot é simples. Tira a animação não usual de bot. Vira o quê? Temos aqui uma animação foda. Uma boa animação, uma boa direção, faz qualquer história parecer melhor. Ser melhor. Estruturalmente melhor. E até porque, convenhamos, metade dos problemas de Dragon Ball Super é interação. Você corta a interação, o problema morre. E por isso que eu tô tão feliz, pelo menos com essas duas sagas. Porque se, por exemplo, o Vegeta Takoyaki, pronto, aquela humilhação já foi embora. O Goku interpolando, pedindo, agindo igual uma criança
pra lutar com o Bills, com aquele arco do Bills fantasiado. Corta. Caralho, melhorou. Monarca. O arco do Monarca sendo estendido. Corta. Caralho, melhorou. Como o problema do Super é a execução, ao você tirar essa execução, o problema some. Por isso que ao você cortar coisas no Super, melhora tanta coisa. Porque eu já falei, um problema, ele é exponenciado pelos problemas que estão em volta, igual eu falei lá na cena da comédia. Então, só em você sair cortando, picotando o Super mesmo, isso aí tem no DR, tá? Se você assistir o Super, DR já melhora. O problema é, tipo, a inconsistência ainda dói pra caralho. Esse é meu ponto. Tanto que quando o Super ele lançar, eu vou assistir o Dragon Ball Super DR, e depois eu vou assistir esse Dragon Ball Beerus. Só pra eu ter a certeza absoluta nessa análise. O Super continuará sendo algo que não deveria existir. E por mais que leakers importantes já tenham dito que teremos mudanças, novas cenas, cortes de algo que não deveria existir. E por diretores da franquia, enquanto não mexerem no roteiro, Dragon Ball Super continuará sendo algo que não... Ai, putinha de roteiro, vai se fuder. Ai, desculpa, Botokai, foi mal. Cara, é que isso realmente me irrita, velho. Porque isso é uma análise artística, de sensibilidade artística muito pobre, cara. Se você for literal pra qualquer artista, você for pra qualquer roteirista, mano, o que mais tem é roteirista falando que tal adaptação acabou com o roteiro dele. Metade do que você reclamou é simplesmente representação mal feita. Se você corta, melhora. E claro, ele tá querendo que o Super seja melhor, ou na qualidade do Z. Nem se fosse o Akira 100% escrevendo. Deixava lá no Z. Não deveria existir. E por mais que leakers importantes já tenham dito que teremos mudanças, novas cenas, cortes de coisas, diminuindo, por exemplo, a saga Beerus de 12 para 6 episódios. Caralho, vai ser bom pra cacete. 6 episódios é quanto tempo? Peraí. 120 minutos. É o mesmo tempo do filme, pô. É o mesmo tempo do filme, basicamente. Então vai ficar basicamente na mesma estrutura do filme. Vai ficar na mesma estrutura do filme, mas com as informações do Super. Cara, vai ficar igual o filme. Vai ficar igual o filme. Simplesmente cortar tanto conteúdo não me parece o ideal pra melhorar a trama. Mesmo se adicionar... Sim. Literal. Se você tem uma trama que piora, se você corta ela, a trama em geral melhora. Por quê? Porque é muito simples. em conteúdos exclusivos do mangá, como o Vegeta God contra o Goku Black, o Goku usando Hakai. Cara, só isso daqui melhora pra caralho a percepção do Super Blue, velho. Nossa! Melhora a percepção de ser uma transformação gratuita que não serviu pra nada. Melhora a própria... Mano, só você ver quando o pessoal amou quando isso apareceu lá no torneio, pô. Então não, Dokai. Cara, você tá muito putinha de... Foi mal, de novo, desculpa, mano. Foi mal. Deixa eu não ser todo desrespeitoso. Mano, você tá sendo muito palpiteiro, velho. Você tá sendo muito gado de roteiro. Gado de o que a história quer dizer. Você tá negando outras características da própria arte em prol de uma que não existe sem as outras. Aqui, assiste. Budokai, assiste essa merda e fala que o roteiro salvou. Vai, eu quero qualquer filha de uma égua. Assiste isso daqui e fala que o roteiro salvou. E o despertar diferente do instinto superior. E eu tô falando isso, gente, porque eu debato que o problema de Dragon Ball Super é a execução literal desde a cena da Caulifla, tá? Desde a cena da Caulifla. Ruins em sua essência. Então essa minha argumentação, ó. Faz tempo, dê tempo que eu não separo alma e espírito. Precisaria de uma reescrita completa, algo que poderia tornar a narrativa até maior do que já era. Ficaria ruim, ficaria um lixo. Literal, tá lá a minha fanfic. Se você tirar só o meu delírio e o meu devaneio, o meu delírio e o meu devaneio do Vegeta, do Vegeta, por exemplo, do Vegeta lá com super velocidade, eu mudei a estrutura, mas era algo tão simples que não é uma reescrita completa. É simplesmente, de novo, planejamento. E isso aqui é foda. E eu falei lá, eu não sei onde eu falei, o Akira Toriyama era tão foda que pra gente emular o que Akira Toriyama fazia sem se planejar, a gente precisa planejar 3 temporadas. Se o arco do Bills fosse quebrado, o quebrado em 3 temporadas melhoraria, igual eu falei lá. Se você conectasse o arco do Golden Freezer ao Vegeta, pelo menos ao desenvolvimento dele já melhoraria. Se vocês passassem melhor o arco do treinamento e complexasse o Ki Divino, já seria melhor, tanto para a transformação quanto para o arco do Zamasu, já complexaria melhor. Se as informações de lore não fosse só informação, fosse desenvolvimento, melhoraria demais. Só que tudo isso que eu tô falando, um diálogo, um narrador no começo do episódio resolve. Pra vocês verem o quanto a estrutura não é ativamente o problema. Por quê? É simples, porra. A gente não tá vendo uma história complexa, não. Literal, tira o Gohan de ser humilhado lá do arco Golden Freezer. Ou melhor, tira o arco. Não, nem precisa tirar, pô. Nem precisa tirar. Se você coloca só o Gohan, você tem a dualidade de percepção, que é o quê? O Trunks, quando olha o Gohan, vê a família, e por isso fala, é pra isso que eu luto, para as pessoas não terem que lutar. Aí o Gohan
vê o Trunks e pensa, se eu não lutar, eu posso perder a minha família. Só nisso que, de novo, é a porra de um diálogo, muda toda a interpretação passada. Interpretação, ação, visual, não é feito em pedra. É volátil, é subjetivo, é estruturado, mesmo que tenha técnica, beleza? Mas não é essa a proposta. Esse remaster é claramente um tapa-buraco pra vindoura saga Moro. Então por que... E é o melhor de todos os tapa-buracos. Então o certo, vamos lá, ser idiota. O certo é você pegar o maior de todos os erros que você fez com a franquia, algo vergonhoso que manchou o nome da franquia, que manchou o nome da sua empresa e esconder e fingir que não existe. Pode ser moralista quando você quiser, Budokai. Tu aqui errou pra caraca, velho. Tu errou pra caraca. A franquia tem problema, e vai ter. Porque nem o Akira queria fazer isso daqui. Fazer mais. O Akira fazia... só você pegar as correções do Akira e tal. Tipo, o Akira tava fazendo o que ele quer. O que ele queria. O que ele gostava. Mas esse é o problema do Akiyoko, né, mano? Ai, que medo desse filho da puta do Akiyoko. Caso vocês não saibam, gente, a gente pode estar tendo agora, e o futuro vai nos dizer, um ditador de merda, doido, no controle de Dragon Ball. Ai, caralho. Que é o Akiyoko. Aí a gente já não teve a porcaria do Toyotaro no mangá e tal. se empolgar em ver uma história que já conhecemos, que já sabemos de seus diversos problemas, agora que ela terá uma capa mais bonita, e nem tão bonita assim, na real. É isso que a franquia realmente merece como comemoração de 40 anos. Ah, de novo, já vamos pra essa putaria. Já tem uns 5 anos que todo aniversário... Ah, é isso que a gente merece pro aniversário. É isso que a gente... Fizeram até com o Daima, meu. Ah, Budokai, na moral, mano, saí em 2018. Ai, cara, é o mesmo discurso, cara. Porra, velho. De novo, mano. É o mesmo discurso. É que talvez eu não esteja na comunidade e certas informações inflamadas, tipo da Kyoko, tipo o Toyotaro não tá mais no crédito de Dragon Ball, nem quando citaram Dragon Ball Super. Aí o pessoal falou que é marketing, só que porra, é a Kyoko, porra. E a empresa tem essa tara de achar Dragon Ball Super tava ruim porque o Toyotaro é ruim. Aí tira o Toyotaro e coloca outro laranja no lugar do Toyotaro pra fazer o que? O Akiyoko acha que é o que os fãs querem. Aí fica. Aí canoniza. Aí já fiz a cagada canonizando no Super Saiyajin 4 de uma maneira muito, muito leviana. Aí começa a fazer arco de novo, de só repeteco, para repetir. Aí vai repetir o arco do Super Saiyajin 4 no Daima, no Super. Aí vai repetir o Android Super 17. Aí vai repetir as esferas do dragão. E coisa mais simples, que é o que a gente quer ver. Porra, eu quero que a porra do Vegeta vá pro universo 6 nesse caralho. Eu quero um desenvolvimento pro Saiyajin do universo 6 essa porra. E os outros universos que não foram nessa desgraça. Até hoje a gente não saiu da porra do universo. A gente não vai ter essas porra. Eu queria um Dragon Ball. Igual o Torishima falou. Eu não quero não quero elogiar o Torishima. Mas ele falando que tinha que dar uma saga pro Vegeta entre arcos. Uma saga do Vegeta pra gente entender como é que era o Vegeta. Como é que era o Vegeta. É simples. É saber... Antes dele tá lá com o Nappa. Um Dragon Ball Life of Life que eu vou sempre pedir. Foda-se. Porra. É fazer algo que o Toriyama era mestre. Fazer o que ele quer, que o fã quer. Se interlaçar e fazer sentido. Não apenas um bando de repeteco de coisa antiga. Isso eu dou 100% de chance pro Budokai. Só que ele tá pessimista ao nível que, ó, que eu que detesto o Super. Porra, meu. Caralho. É que ele tá pegando o visual, tá colocando como algo banal, bobo. Sei lá, mano. O pessoal quando vai estudar roteiro e acha que já sabe a história perfeita é meio foda. Ao meu ver, não. Talvez os fãs que aceitam qualquer coisa e fizeram do Super o sucesso que ele é, mereçam, mas não é o que eu queria. Se era pra... Caralho. Projetou pra caralho, Budokai. Ô, Budokai, sai em 2018. A gente já teve o Super Broly, já teve o Super Hero com boa qualidade, já teve o próprio Daima. Você não botou o Daima aqui, né? Você não botou o Daima aqui. Sim. Só a diferença, Budokai, o final da Saga Z é um lixo. O final da Saga Buu é ruim. Ruim pra burro. Sabe quem fez? O Tori. Uau! Então, tipo, qual a diferença de ser uma inconstância por qualquer tipo de história existir? Claro que aí eu tô sendo super otimista. Aí eu tô sendo otimista pra caralho. A diferença é, cara, a obra não tinha algo tão básico quanto era consistência. E o Daima, de novo, teve lá o seu processo final de novo rushado. E agora, com eles tendo uma história, como é que essa sua coisa vai acontecer? É que ele devia estar querendo o remake do clássico, né? Não vai acontecer nem fudendo, pô. Além de ser um projeto gigante, é um ícone. Você não mexe num ícone. Esse é o problema. Por isso que é muito mais importante algo inassistível ser assistível do que algo que é um ícone poder ser manchado. Claro que a gente teve lá Yorosei Yatsura, a gente teve o Rama Meio, que provaram que isso pode dar certo. Pode dar certo, mas é a Toei, amigão.
É a Toei. Eu prefiro eles guardarem essa ficha um pouquinho mais. Prefiro de verdade. Porque pra eles tocarem num clássico e cagar esse clássico, puta que pariu. Aí vocês vão me ver puto, pô. Aí vocês vão me ver puto. Porque é muito grande, mano. É muito gigante. É muito grande, é muito gigante. E a gente tem um Akira pros caras. E a gente viu também essas coisinhas. Tem que tomar muito cuidado. Mano, vamos deixar os caras cozinhar. Deixa os caras cozinhar. Pra repetir algo, por que não um remake completo do Dragon Ball clássico? Olha que foda o que tivemos naquele trailer misturando animação 3D com fortes correções do animador Takashi Kubota, dando a impressão de que as ilustrações originais do Kubota é foda, viu? Toriyama estavam ganhando vida. Isso é o que a franquia merece, a valorização de onde tudo começou, agora conseguindo entregar algo o mais fiel possível à arte daquele que mais importa, Akira Toriyama. Mas não é a realidade em que vivemos. Então, não, a gente não vai ter isso não, pô. Tem que tomar cuidado. Aí, eles fazem isso e caga, igual foi com o Super. Ainda é a Toei. Aí, o Budokai, você tá pedindo... É lâmpada mágica? É lâmpada mágica agora? É a Toei, meu irmão. As suas expectativas têm que estar atreladas à realidade, Budokai. De verdade, senão você vai se frustrar à toa. Nunca que isso vai acontecer. Não se mexe no ícone. Não se mexe no signo. Dragon Ball é grande demais pra você errar nessa parte. Você pode errar com o Super, porque o Super é foda-se. O clássico não. Eles já relançaram lá na DeviantArt restaurada recentemente. Se brincar, é até melhor para os ícones de 40 anos do que todas essas outras coisas. E convenhamos, você consegue assistir o clássico? Consegue, não consegue? Você conseguia assistir o Super? Consegui assistir, né? Nem ser bom ou ruim, conseguia. Sei lá, mano. Eu já falei, é como eu enxergo as coisas. E eu não tenho essa visão de cair os fãs. Cara, essa daí que os fãs vai fazer. Cara, o que a gente tinha medo? Reset de percepção. Que é o quê? Algo lixoso, só porque faz um torneio do poder, fica lixoso. E esse era o medo que a gente tinha. Que a gente perdeu a inconstância por causa de momentos de hype. Tudo que lançou de Dragon Ball depois mostrou exatamente o contrário. A Toei fez lá aquele negócio lá de investimento lá. Então, no mínimo, inconsistência de produção a gente não vai ter mais. One Piece mudou como Toei. One Piece. Então, inconsistência, a gente agora vai ver, Budokai, vamos colocar na prática. Vamos colocar de fato. Se a execução não melhora um roteiro, belezinha? Porque até então, tudo que você falou de problema também é execução. De coisas que você nem sequer entendeu. Aí fica feio você falar de roteiro sem sequer entender regras narrativas e estruturas narrativas básicas. Ah, isso não é básico não, foi mal. Aí eu mijei em cima, foi mal. Isso não é básico nem fudendo, porra. Isso não é básico nem fudendo, nem eu entendo 100%. Agora eu me fudi. Aí se um amigo do Budokai vier me comer meu corpo, eu tô fudido. Isso não é básico não, isso é complexo pra caralho. Até porque isso vem não apenas da estrutura da arte, mas da estrutura de debate filosófico. Aí fudeu, aí não é básico não. Foi mal. Então não faz mijei o em quê, mim. né? Assim como no começo do canal Budokai, eu estaria aqui pra cobrir o tal remaster quando ele sair, e sempre fazendo as críticas construtivas que são pertinentes a uma obra que é significativa demais pra mim, pra simplesmente aceitar qualquer coisa. Talvez essa seja a versão definitiva do Super, que fará a anterior ser desconsiderada por muitos, o que soa até desrespeitoso com todos que trabalharam nela. Ah, porra, Budokai, vai mijar em cima de novo, meu irmão? Tu não pode reclamar mais de nada, meu irmão. Ah, pô, o Budokai tá muito moralista, cara. O Yamamuro, você tá cagou em cima do traço do Yamamuro, a porcaria do traço, foda-se, tá lixo, é lixo, porra. Não pode reclamar de mais porra nenhuma, porque pessoas trabalharam, pessoas estão em tudo que é canto, caralho. Uma casa caiu, teve pessoas que trabalharam naquela casa. Vai reclamar? Pô, mano, o Tupedeiro se esforçou tanto, mas a casa tá caindo. Mas, pô, tadinho do bichinho. Pô, Budokai, meu irmão, vai tentar sensibilizar o pessoal de uma maneira tão porca assim. Pô, não, isso é sacanagem, meu irmão. Não pode mais não? Reclamar? Meu irmão, tu reclama o tempo todo. Você falou no seu começo que é um lixo. Ah, vai ser descartado. Não vai ser descartado, é a versão definitiva. É a versão aprimorada do que deveria ser a saga. Só. Mais nada. Nada. Ah, vai ter Super Saiyajin. Não vai ter Super Saiyajin 4. O Daima vai ser delírio coletivo, tá? O Daima é igual ao filme do Janemba. É igual ao filme do Tapion, beleza? O Budokai, ele gosta do filme do Tapion, não gosta não? Ele gosta do filme do Tapion. O filme do Tapion é legalzinho, velho. Só que ele é tão formulaico. Ah, eu lembro, você gosta do Broly. O Broly é 100% apelo visual e simplicidade na narrativa. Já o filme do Tapion, ele é estruturado. A estrutura do Super Hero é melhor que a estrutura do Tapion, velho. É porque o Tapion, ele, por ser algo mais novinho assim, ele não tem amarras. E a fizeram ser um sucesso. Mas é a realidade mercadológica, né? Requentar o Super, agora com um pouco mais de sal, é o que preferiram fazer pra comemorar os longos 40 anos dessa franquia. Requentar não, pô. Ah, tudo bem, ele pode ser pessimista do jeito que ele quis. Nossa, velho, eu discordei do Budokai, mano. Caralho. É a lógica. É a lógica de percepção, mano. Não adianta. Cara, ele é da comunidade, mano. Ele vive isso. Eu tô aqui passando. Ele vive, ele deve estar por dentro
dos problemas de produção, ele pode estar dentro dos vazamentos, ele deve estar por dentro do problema com o Akihoko, deve estar por problema com o Toyotaro, entendeu? Ele deve fazer 30, 50 análises. Talvez a forma com que ele analisa seja a forma de estrutura, porque é assim que ele traz o roteiro. Então ele nichou a forma de interpretação dele pela forma que ele faz os conteúdos. Então por ele ter que fazer conteúdo, ele acabou indo para roteiro, que é onde ele pode falar esse tipo de coisa. Até porque é muito fácil você falar, o problema é o roteiro, nunca... É igual você ir para uma obra que ela só é comédia. Você fala, pô, mano, a obra só é comédia. Ela podia ter uns momentos mais sérios. E você ataca isso, porque a história não quer ser algo de comédia. E nunca será. Aí você, pode se sentir um inteligentão, vai lá e fala, mas tem lá alguém então, ele consegue ter comédia, consegue ser seriedade. Qual é a desculpa dessa obra? É que essa obra não tem essa pretensão. Porque você coloca a efetividade do seu sentimento como efetividade técnica per se. Do que eu tô querendo falar, eu não tô falando aqui diretamente pro Budokai. É porque você criticar algo que nunca vai acontecer é tão fácil. Porque você nunca vai ser refutado. Então você falar que o problema é o roteiro, sendo que o roteiro nunca vai ser corrigido, é fácil, porque você perde o ônus da prova, virando um argumento circular. Já, o que eu falo que o problema é a execução, tá aí. O próprio Super já é o problema. Você não vai ver ninguém reclamando do arco do Freeza. Até o maior de todos os haters, quando viu o Vegeta, viu o Freeza e o Goku. Sabe por quê? Porque o pessoal tava reclamando pra caralho, porque não tava mais aguentando o Goku e Vegeta Time. Só porque então não era o Goku e Vegeta, quem ganhou foi o 17, foi do caralho. Porque um dos maiores problemas do Super inteiro é a dependência de força e emocional, o que é um dos maiores problemas do Power Skill do Super e do Ki Divino. E isso foi jogado no lixo. Nós tivemos uma estrutura narrativa de protagonista no Jiren. Olha que foda. Se você muda a interpretação, o protagonista é o Jiren. É ele que tá aprendendo. É ele que tá tendo a mudança de consciência. E é ele que tá tendo roteiro para ajudar ele. É ele que tá tendo, entre aspas, o poder da amizade. E por aí vai. Então, você olhar isso e falar isso daqui é só requentado, e todo mundo que fala, mano, caralho, vão fazer justiça ao Super. Ele vai ser o que ele deveria ser. Cara, sei lá, mano. É porque tem um pessoal que é meio amargurado, eu entendo, mano. Eu também detesto o Super, tá? Não vem de putaria pra cima de mim, não, que eu detesto o Super. Mas, cara, eu gosto de dar de César o que é de César, velho. Eu vejo isso aqui o problema. Eu vejo e acho problemático o Dragon Ball viver só de comunidade. Como eu falei, pô, o Moro. Porque, sabe por quê? O Moro, pra mim, por ele ter uma estrutura muito mais complexa, o Granola é pior ainda. Cara, verdadeiramente, eu não vejo como execução apenas salvando. Mas se o Super for salvo por execução, cara, tamo muito bem com o arco Moro. Mano, imagine o arco do silêncio, a cena do silêncio no arco do Moro sendo bem animado. Puta que o pariu, imagine. A música, palm. A cena, a estrutura, porra. É porque o instinto superior também tem o mesmo problema das outras transformações. Elas são muito desconexas e muito sem estrutura lógica, né? Estrutura lógica é muito mais na sua consequencialidade da sua ação, da obra. Então só isso. Eu só espero que a saga Moro, que ainda tá bem longe, valha o tempo esperado. Ainda que, de novo, se a gente parar pra pensar bem, vai ser só um repeteco, porque a gente já conhece ela de cabo a rabo pelo... Ah, vai cagar, Budokai. A porra do Dragon Ball inteiro foi isso, pô. É adaptação de um mangá, tá reclamando do quê, meu irmão? É um repeteco também, meu irmão. Meu irmão, tipo, tá, tu não gosta dessa saga. Beleza, mas tu não vê. A literatura não tem a capacidade de ver pontos que poderiam ser melhorados. Pô, Milei, mas aí é você brincar com a esperança. Porque talvez eles façam só um por um. Verdade. Mas aí você não vê esse um por um em linguagem de anime, de animação, não melhore? Não. Aí a gente tá fudido. Pelo mangá, denotando um medo da franquia em seguir em frente, em ultrapassar os que a gente já conhece, valha o tempo esperado. Mano, o que você tá falando? Não, aqui vou pagar do cara, peraí. Se a gente parar pra pensar bem, vai ser só um repeteco, porque a gente já conhece ela de cabo a rabo pelo mangá, denotando um medo da franquia em seguir em frente. Budokai, sabe quando ela seguiu em frente? Com o arco do universo 6, com a saga Moro. Budokai, o que você tá falando, meu irmão? Aqui você perdeu causa e consequência a um nível assustador. Aqui é pessimismo pro pessimismo. Eu não gosto dessa saga. Ela tem 1 milhão de problemas de lógica. 1 milhão. Muito problema. E eu também não acho que o anime vai conseguir consertar. Porque, de novo, elas não são tão simples quanto com as 3 primeiras sagas do Super. Para apenas a execução melhorar. Mas do que você tá falando que o processo natural da indústria está sendo seguido como o medo do repeteco? E você pediu uma adaptação do Dragon Ball clássico. Do que você tá falando? Que repeteco é esse que a franquia tá com medo, sendo que ela tem então que fazer um repeteco de readaptar o Dragon Ball clássico? Budokai, o que você
quer. Em frente, em ultrapassar os limites do final do Z, por exemplo, e de inovar. Será que realmente deveríamos estar felizes por termos puros repetecos até talvez 2030? Sei lá, quanto mais eu paro pra pensar, mais eu sinto que essas novas... Eu acho que você tem que parar e pensar mais um pouquinho, Budokai, e começar a se ouvir, porque ou muda um pouquinho o seu ciclo pra você ver algo diferente. Não resumir todo mundo que gosta ou que gostou a alienado, pelo amor de Deus, mano. Você nem conseguiu se ouvir. Você reclamou e você tá dentro da sua reclamação, Budokai. Novas produções anunciadas refletem a falta que o Akira Toriyama já está fazendo na franquia. Porque ele é um cara que esquecia coisas... Do que você tá falando, Budokai? Todos esses problemas que você citou, o Akira tava vivo. E alguma das escolhas dele foram que você não gostou. Porque se você estudou e você sabe... Eu já falei, não vou repetir, senão vai ficar muito repetitivo. Antigas pra criar coisas novas. Um cara que queria sempre seguir em frente, em vez de ficar requentando, repetindo coisas assim, né? Colocando fanservices, referências a coisas do passado e tal. Sendo, obviamente, forçado pelo Akio Yoko, produtor executivo da franquia, que chegou a ser braço direito dele também, a vir com esses fanservices de volta do Broly, né? Volta do Gohan, Goku do Mal, volta com Mirai Trunks e tudo mais. Então, eu sinto que esse repeteco com o Dragon Ball Super Remaster, que foi chamado antes de Dragon Ball Super Kai, é mais um reflexo disso. É a franquia com medo de seguir em frente e simplesmente repetindo por mais anos e anos as coisas que a gente já conhece, mudando talvez uma ou outra coisa aqui, mas eu duvido completamente de que vão mudar coisas extremamente significativas que tornariam Dragon Ball Super uma história muito melhor. Mas me digam o que vocês acham sobre tudo isso. E o que é, Budokai? Vai lá, bota a cara ao seu lado fanfiqueiro, igual eu fiz com o meu. Vamos ver o quanto de narrativa você manja. Não, porque aqui ficou feio, gente. Aqui ficou muito feio, porque... Será que ele tem? Depois eu dou uma olhadinha. É, porque ele deve ter vários vídeos falando do problema do Super, só que o problema dele é que ele não... é difícil você definir roteiro, velho. É complicado. É complicado. Só vendo pra ver. E se curtiram o vídeo, curtam e compartilhem. E quem puder se tornar um membro do canal ajudaria muito. Muito obrigado aos nossos membros e até a próxima, galera. Legal. Deixa eu ver aqui se ele tem algum vídeo que eu posso fazer depois. Problemas do Super. Ah, e outro ponto aqui também desse pessimismo sem lógica é colocar que essa adaptação do Super Beerus é exatamente para conseguir tempo para estabilizar por causa do processo judicial que não estava conseguindo ter para fazer uma animação. Para dar tempo pro Toyotaro voltar. Para ser o tempo que eles precisam, a gente não ficar sem nada. Porque se não fosse essa adaptação, não teria nada até o arco do Moro, da Patrulha Galáctica. Ver desse jeito. Não pode ver desse jeito, não. Tipo, pô, meu, você não falou daqui, mas você não falou do Akiyoko. Você não falou do nome do Toyotaro sendo tirado das sagas. Não tá nem na saga. Do mangá não tá voltando. Porque se eles querem agora ir ficar abaixo do mangá pra... Vem o mangá, eles veem a reação, veem que eles podem melhorar, isso se acontecer, pra não fazer mais do que aconteceu de perder o roteiro original. Por que o Toyotaro sumiu? O que vai acontecer? Será que agora o Toyotaro não vai ter... A família do Toriyama não vai perder total controle? Vai ser só o Akiyoko falando o que ele quer, na visão nichada de ficar querendo fazer mais fanservice do que história? Isso eu tenho medo. Porque pra mim, esse remake do Super era inevitável e necessário. Simplesmente... Pra não, se a obra for recomeçar, não começar com uma mancha tão gigantesca, que foi isso, que foi o começo do Super. É só você pegar uma luta do Freeza. Então eu não sou tão pessimista com esse tipo de argumentação. Agora, você abrir o olho empresarialmente, o que eles vão querer fazer comercialmente com a obra, que não é isso, porque até então, o que a gente tem pra poder argumentar é, isso aqui tá sendo feito pra ganhar um pouco de tempo, pra pedir desculpa pros fãs, conseguir preparar por próxima obra. Tanto que, de acordo com os leaks, nós temos a primeira, a segunda e a terceira saga feita já. Ou pré-prontas. E a equipe que tava foi pro Arco do Moro. Olha que interessante. Será que foi a questão judicial que eles não tinham o Arco do Moro? Porque a gente não viu porra nenhuma do Moro e é meio estranho. Aí eles conseguiram isso antes do anúncio, ou alguns meses antes do anúncio, pra já mandar. Interessante. Claro que a gente vai ver pra onde vai com o arco do Black Freeza. Que puta que o pariu. Eu não vejo como o arco do Black Freeza ser bom. Porra, que medo da porra, velho. Que medo da porra, mas vocês me entenderam qual é o ponto aqui? Do que eu acho que tem que dar César o que é de César. Tá bom? Belezinha? Eu acho que ter reclamado mais disso seria muito melhor do que tacar hate gratuito no Super. Eu adoro tacar hate no Super. Mas eu nunca fiz isso de tacar hate gratuitamente. Eu nunca vou fazer. E não é porque eu gosto do Budokai que eu vou deixar isso acontecer, beleza? Fala aí nos comentários o que você acha. Aqui eu já refutei esse vídeo. Aqui eu já refutei também. Não tem nenhum vídeo assim, problemas do Super, não tem. É mudanças estruturais, mudanças que ele teria que fazer no Super. Grandes consistentes de cores, Akira Toriyama, normal.
Não tem. Talvez ele faça, eu acho até interessante, porque aí ele pode, antes de sair, falar o que tem que mudar. Eu já falei lá o que eu acho, talvez eu possa depois. Não vou ficar dando análise de coisa pronta, que a gente não tem nada ainda, né, mano? Ficar alimentando a comunidade com mudança, sendo que a gente não sabe se vai mudar 1% ou 2%. Até porque pra mim é óbvio, os problemas do Super é óbvio. Você pega um cabo que manja de narrativa manja de narrativa. Por exemplo, cadê essa boy? Cadê? Se aquilo que eu vi lá, cadê, carai? Se aquilo que aquela aura branca do instinto superior for realmente a aura do instinto superior, e ela for reforçada mais pra frente como a aura do instinto superior, ou uma das, cara, isso já é um preset de estrutura narrativa muito importante pro Super. Mano, vocês não têm noção. Isso muda muito a percepção do instinto superior e da própria progressão de poder. E da própria progressão de poder do bicho. Mano, uma porra de uma aura. Nossa, mano. Entendeu? Então, o Budokai, cara, desculpa o Budokai se eu fui chato, se eu fui pedante, blá, 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 blá. Desculpa aí, foi mal. É porque, cara, tu foi... Cara, eu senti que eu tava lá em 2018, pô. E a gente não tá mais lá em 2018. A franquia tem seus problemas e vai continuar tendo seus problemas. E eu não tenho essa chance. Não, Dragon Ball vai pro comercial. Dragon Ball vai pra esse problema. Nem o próprio Akira tava tão assim de querer fazer uma obra. Tipo, cara, tem um problema. Estamos com um problema. Né? A minha esperança era o Toyotaro melhorar, mas o Toyotaro estagnou. Né? Só que o problema vai ser se o Toyotaro não voltar a fazer o mangá, velho. Cara, é porque o arco do Freeza, mano, esse arco do Freeza preto, velho, puta que eu pariu, velho, entendeu? Puta que eu pariu, velho. É foda, velho, foda. Eu não sei se o Budokai, ele gostou do Daima, não, velho, sei não. É que eu não gosto eu já falei, eu não gosto do tipo de análise do Budokai. E eu não vou ficar, não, ele não gostou não. Ah, então não usou porque não é Super, né? Então é só uma coisa de resistência temática. Se ele gostou ou não gostou, não importa tanto. Meu problema com o Daima ainda continua o mesmo. Eu já reclamei. Entendeu? Então, eu já dei aqui minha opinião a essas coisas. Pra mim, eu não quero que o Dragon Ball Super vire Dragon Ball. Porque isso nunca vai acontecer e nem o Akira conseguiria fazer um Dragon Ball no seu auge. Então eu quero que o Dragon Ball Super vire Dragon Ball Super. Quero algo consistente, com mínimo, que consiga fazer as coisas, que consiga ser consistente. Quero consistência. É isso que eu quero. Se eu tiver consistência, eu deixo os meus amores fazer o resto. Mas eu não vou deixar os meus amores fazer o resto sim, com a consistência tão merda que é o próprio Dragon Ball Super.